Então, nós do Campus Canoas, né? Então, aqui a gente, vou usar aqui a apresentação do estudante Diego. Vamos ver como é que fica a projeção. Agora não faz tempo já que não uso essas transmissões assim, né? Vamos ver se a internet vai ajudar. Tá demorando um pouquinho. Aqui, ó, a gente começa falando um pouco, então, da nossa. Vocês estão visualizando a apresentação, primeiramente? Sim. Sim. Então, aqui a gente tem o nosso grupo, né? Um pouco de quem é nossos pibidianos. Aqui, ó, não sei se o mouse está aparecendo, mas bem à esquerda aqui a gente tem o Diego Pisoli, aqui o Lucas, depois Graciela, Rafaela, eu, professora Cíntia aqui de rosa, aqui na direita é a parceira da escola, o Gabriel e a Pamela nessa foto central, Maiussa aqui numa inserção mais abaixo e Daisy auxiliando um estudante aqui também bem à esquerda. Tirando aqui o Diego, a Pamela e o Gabriel, que são, digamos, os veteranos, os outros são todos iniciantes desse ano. Veterano pode dizer que são do ano passado, né? Então, esses três aqui do centro estão no quarto semestre e os outros estão agora no segundo semestre, né? A nossa escola lá, parceira, ela tem, então, mais de 1.000 alunos, é uma escola grande, atende todos os públicos de manhã, digamos, do ensino fundamental. Em decorrência da pandemia, a escola recebeu bastante Chromebooks, aqueles kits da Google for Education, com espaço Google. Tem tablets também da prefeitura, mas que chegaram recentemente e ainda os alunos não usam isso. Telas interativas, principalmente nas salas de aula dos menores, ali então, até o quinto ano, praticamente todas as salas têm tela interativa, com conexão à internet, então muito boa tecnologia nesse aspecto. Então, o Campus Canoas ele está localizado aqui no bairro Igara, fica a BR-116, passa aqui na nossa esquerda. A gente tem a nossa escola parceira mais aqui em direção a Porto Alegre, quase, mas são 4 quilômetros de distância, mais ou menos assim, via transporte, digamos. As nossas atividades lá, né, que eles planejam, então, os alunos, a gente não tem uma sala que nem Bento, né, a gente acaba usando os espaços, não tem esse espaço ainda específico para a residência pedagógica e para o PIBID. Então, aqui o PIBID se reúne principalmente no laboratório de matemática, né, então, para fazer suas atividades, seu planejamento. A gente realiza um planejamento todas as quintas à tarde, mas eventualmente os grupos, se estão conseguindo trabalhar bem, ou trabalham online ou acabam já se encontrando na escola campo lá. Uma ideia de modelo, de plano, né, para essas inserções que o pessoal acaba fazendo, ela passa principalmente em estabelecer um cronograma, desse cronograma fazer uma descrição dos objetivos, da justificativa do conteúdo, tentar buscar na BNCC, né, o que dialoga com esse conteúdo, além de já terem visto e analisado o PPP lá da escola e conseguir, digamos, contextualizar esse assunto lá no currículo, onde está aparecendo esse conteúdo, que por vezes pode ser uma inserção no decorrer da prática da professora, mas pode ser uma inserção de reforço também, ou um outro momento com outra vertente do formato de oficina para uso de tecnologias, ou numa própria gincana. Esses planejamentos, eles são, digamos, obrigação, né? Então é obrigação eles fazerem e começarem a esboçar com pelo menos 2 meses antes, para dar tempo de
de apresentarem para a gente conversar, porque a parte principal do meu ponto de vista é dialogar sobre esse aspecto essencial do conteúdo, né? O como é que vai tecendo a matemática não apenas na resolução do exercício, mas num todo. Depois, aqui no recorte do Diego, então eles já são é o pessoal mais iniciante agora, o pessoal que entrou recentemente. A primeira turma que entrou em 2012 lá, eles começaram com uma gincana ainda no passado. E esse ano não teve gincana ainda, mas se divide basicamente em atividades no turno regular, ali de inserções, conforme eu tinha comentado, aulas de reforço e oficinas no contraturno. E aqui, como eles participam geralmente em grupos, ou esses grupos são bastante mesclados para cada inserção, eles acabaram utilizando várias fotos e nessas fotos aparecem quase todos os pibidianos, né? Salvo alguma exceção. Aqui ao fundo, então, as lousas digitais, onde está feita a apresentação aqui bem na imagem ao fundo, é uma balança do site Pet Colorado ali, dando a ideia de equação algébrica, então explorando com os alunos ali participando. Aqui uma outra questão assim que o PIBID conseguiu fazer é utilizar o espaço maker para produzir materiais, né? Então a galera teve oficinas de robótica, de cortadora laser, então essa possibilidade de construir o seu material ela surge, né, de forma recorrente. E aí isso permite avançar na criação do seu material, né, de extrapolar aqueles jogos mais simples, mas aqui inicialmente algumas atividades elas são revisitadas até para discussão, né? Como é que aparece esse jogo da memória, com que constância isso aparece na escola, então não dá apenas para refutar algumas práticas que ainda envolvem os estudantes ou que conseguem engajar os estudantes com algo assim a ser, digamos, criminalizado, né? Ou alguns vão dizer que são pedagogias ultrapassadas ou, de certa forma, se olhar somente pela memorização não faz sentido, né? Mas acaba trazendo um aspecto mais lúdico que envolve os estudantes. Aqui, Fibidiana está na rua aqui com o pessoal, então nesse momento que os alunos saem da sala de aula, parece que eles acabam se envolvendo mais, né? Bom, vamos interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar para o Meet. Tudo tranquilo? Estou conseguindo passar bem ali, não tem problema na internet? Tudo certo. Vou mostrar um pouquinho aqui vou tentar mostrar um pouquinho da gincana que ocorreu ano passado. Não sei se vai carregar as fotos direitinho. Estamos vendo umas crianças com uns blocos na quadra. Sim. Sim. Então, essa foi uma gincana que, como o PIBID iniciou no fim do ano, né? Então, início de dezembro ali já não se tinha mais alunos, também é um momento final de provas também, então a ideia é que o PIBID possa contribuir para a formação do docente, né? Então não dá para sobrecarregar com atividades, principalmente no fim do ano, nesses períodos que tem avaliações, né? Mas aqui os alunos, então, se reuniram, fizeram uma gincana, foi o primeiro contato, e foi um primeiro contato muito legal, né? Porque já era fim de ano, os alunos já estavam dispensados da escola, mas vieram para a escola para participar da gincana, né? Acabaram participando alunos do sexto ao nono ano. No final da integração aqui, eles distribuíram um sacolé, né? Então, tem esse apelo mais voltado a Skinner, né? Do reforço positivo, que às vezes são experimentos ou experiências que tu tem que usar na escola para
conseguir cativar os estudantes. Eu tinha algumas fotos e materiais, mas eu fui participar de um evento e acabaram roubando meu celular e não estava salvo. Então agora eu peço desculpa aí se algumas fotos aparecerem repetidas, que a gente também não conseguiu organizar para apresentação. Assim. Então aqui estamos jogando La Boca, explorando uma atividade colaborativa, mas também competitiva que envolve o conteúdo de matemática, né? O desenvolvimento do raciocínio visoespacial. Né? Então, e são atividades diferentes que os estudantes foram colocados a experienciar, né? E isso acaba possibilitando que nós, no olhar de docente, consiga conhecer um pouco mais da compreensão matemática desses estudantes. Bom, eu vou abrir espaço para algum pibidiano do Campus Canoas que queira falar aí ou relatar um pouquinho da sua experiência. Enquanto isso, eu vou passando foto, é só abrir o microfone e falar, daí. Bom dia, me escutam? Sim. Meu nome é Rafaela e assim como o senhor tinha comentado antes, eu sou uma das estudantes que entrou esse ano, né? Eu estou recém no segundo semestre e realmente o PIBID está sendo uma boa de uma experiência. Eu não achei que eu teria esse contato com sala de aula tão cedo. Mas mesmo estando no início, a gente já vê como isso vai impactar muito positivamente para a gente. Nas primeiras inserções, acho que foi um reforço que eu participei em um dos últimos que teve, eu, eu e meus colegas, todos nós tínhamos recém-entrado, a gente quase deu aquele pequeno surto, assim, não sabíamos direito o que fazer, mas com o tempo a gente foi vendo essa evolução. Hoje em dia a gente faz as inserções de uma maneira muito mais tranquila, então eu imagino agora futuramente, daqui uns semestres, quando a gente for fazer estágio, realmente isso vai auxiliar bastante pra gente. E eu não sei muito o que falar, então é sobre isso. Obrigado, Rafaela. Bom Quem é? dia, estão me Bom ouvindo? dia. Uhum. Meu nome é Pamela, eu estou desde o início no projeto. Ele tem auxiliado bastante para o conhecimento em sala de aula. Trabalhar com os alunos é algo que me fascina e o PIBID deu essa possibilidade de estar em sala de aula e no nosso projeto a gente teve muitas coisas bacanas, como o professor já falou, começando com as gincanas, inserções, oficinas. A gente teve possibilidade também de participar no Profmat de algumas atividades que os professores fizeram, como Gincana de Porto Alegre, dar um auxílio ali para o pessoal que está, os alunos, né, que estão estudando para o BMEP, e agora vão ter 4 finais de semana que as crianças vão ter um auxílio, né, para estudar para a própria prova do IFE. É uma oportunidade única e eu sou muito grata. Obrigado, Pamela. A gente, na transição de fotos ali, são diferentes momentos da gincana, né? Então, foi organizado 3 blocos, onde cada bloco, cada sala, os estudantes ficaram envolvidos nisso. Vou tentar passar esse vídeo aqui, gente. Se ficar muito ruim aqui, vocês... são 24 segundos. Vocês comunicam aí. O objetivo é que essas bolinhas aqui é quase uma resolução de um sistema de equações, então cada pecinha da bolinha ela era coletada individualmente por cada integrante do grupo, e ao final tinha que montar a bolinha que representava a solução de uma equação, né? Então precisava montar um determinado valor com uma quantidade de bolinhas inteiras, por exemplo, montar o número 32. Cada pecinha de bolinha ali valia um valor diferente, né? Óbvio que na mesma cor tinha o mesmo peso,
Então eles precisavam, no grupo, fazer esse trabalho de conseguir identificar que peças eles tinham que recolher e juntar e o quanto precisaria para fechar exatamente uma quantidade inteira de bolinhas e que fechasse o valor total ali da que era pedido. A atividade foi bastante interessante de ver esse contato deles em grupo, de tentar resolver a solução, de tentar chegar nessa resposta e ter que colaborar com o colega, né? Que às vezes não é uma prática corriqueira. Falta quanto para 30? Bota aqui, bota aqui, bota isso daqui amarela. Ah, se a gente acabar esse vídeo, já vai dar 30. Sim. Aqui é o colega que participava antes, né? Então ele acabou saindo, mas fez uma boa participação conosco aqui e estava bem empenhado. Começou a travar um pouquinho aqui o meu computador, então vou parar a exibição aqui, vamos abrir espaço para comentários, perguntas, mais algumas falas. Se alguém de algum outro grupo quiser comentar também, fique à vontade para. Agora que a chefe chegou aqui, o pessoal ficou em silêncio, né? Bom, bom dia, prof. Mariana, tudo bom? Bom dia, vim dar uma bisbilhotada, como é que tá aí na sala hoje? Bom, deixa eu. A gente pode seguir na sequência com a apresentação agora com a mediação do professor Anderson, a apresentação do campus Restinga. Pode ser, professor? Pode sim. Um pequeno comentário, foi muito legal ver a empolgação das crianças ali no vídeo fazendo as atividades de matemática. Geralmente, quando a gente pensa em ensino de matemática, parece uma coisa tão difícil, tão monótona, né, na escola, e as atividades do PIBID geralmente são um ambiente que proporcionam uma variedade diferente de atividades, assim, isso é muito legal, né? Foi bem interessante ver as propostas que vocês apresentaram. Parabéns. Bom, eu sou o Anderson. Se vocês me virem piscar bastante, eu tenho síndrome de Tourette, então esse é o meu normal, tá? Não é o vídeo travando ou qualquer coisa assim, tá? Bom, trabalho então como professor de língua portuguesa e literatura no Campus Restinga já há 5 anos. Campus Restinga que fica localizado na zona sul de Porto Alegre, numa região que a gente chama de extremo sul da cidade, né? Uma região de periferia. Eu só gostaria de trazer aqui um breve relato de como surgiu o bairro para a gente entender o porquê do IF estar localizado, né, dentro dessa região. O bairro Restinga surgiu originalmente a partir de uma população que foi tirada de uma região central da cidade de Porto Alegre e foi levada para essa região mais ou menos ali entre os anos 60 e 70, né? Porque na época Porto Alegre estava ainda sofrendo algumas modificações estruturais nessa região central e uma região chamada Ilhota, na Cidade Baixa, né, uma região em que o Arroio Dilúvio formava uma pequena ilha. Essa região ela foi completamente aterrada. Hoje passa ali algumas avenidas importantes de Porto Alegre, como a Loureiro da Silva e tal. E o Arroio Dilúvio teve o curso modificado, né, para outra região que hoje a gente conhece como Avenida Ipiranga. Então, lá nos anos 50, 60, mais ou menos, quando houve isso, toda a população que vivia nessa ilhota
ela foi tirada daí e levada para uma região bastante distante do centro de Porto Alegre, né? O bairro Restinga fica a quase 30 quilômetros do centro de Porto Alegre. Então, de carro dá cerca de 1 hora, mais ou menos, né? É uma distância bem considerável. Então, o campus do centro de Porto Alegre, ele é bastante inacessível para as pessoas que ficam na região do extremo sul da cidade, né? E aí a gente pega também uma boa parte de Viamão, que fica muito próxima, né, ao extremo sul de Porto Alegre. Então, foi uma luta de muitos anos da comunidade da Restinga e também do entorno deste bairro, dos bairros vizinhos, para conseguir implantar lá também uma escola técnica, visto que a escola técnica que já existia em Porto Alegre, a antiga escola técnica da URGS, que depois, em 2009, né, virou IFRS, né, e que depois saiu do seu lugar original, que hoje segue um prédio da URGS, e foi para o centro, no antigo prédio da faculdade, da Universidade da UBRA, né? Então era já era inacessível antes, quando era na Ipiranga, e continuou sendo inacessível para essas regiões da cidade, este campus do centro. Para ter uma ideia, boa parte dos moradores da Restinga e da região próxima que precisam ir até o campus centro necessitam pegar 2 ônibus, né, dentro da mesma cidade. Então foi uma luta de anos da comunidade para conseguir esse Instituto Federal nessa região. Bom, o nosso campus tem uma particularidade em relação a todos os outros PIBIDs, né, desse projeto, porque nossa escola campo é o nosso próprio campus. Mas isso parece algo meio de cartas marcadas, mas não foi, tá? Vou explicar a situação. Nós tivemos, apesar de uma campanha buscando, né, contato com professores da rede municipal e estadual, para que eles se candidatassem como escola campo, né, como professor, para atuar junto com a gente no PIBID, a gente só teve 3 professores que se inscreveram, né, no processo. E aí era um número pequeno de professores, e aí pedimos a ajuda de colegas, né, do nosso próprio campus, para que, se possível, alguém também se candidatasse, né, se inscrevesse, para que o nosso campus fosse uma escola campus. Justamente porque nós já estávamos prevendo, do contato com esses professores, que alguns seriam desclassificados por motivos bem banais, né? Então, primeiro caso, uma professora se inscreveu, mas nós somos PIBID de língua portuguesa e ela dava aula apenas de inglês, né? Não tinha turmas de língua portuguesa, então já foi desclassificada. Uma segunda professora, que era da escola em que nós já havíamos trabalhado com o PIBID na edição anterior, uma escola a meio quilômetro do nosso campus, então seria de muito fácil acesso, uma escola próxima, já conhecida, seria uma escola ideal para nós. A professora já estava com o seu contrato encerrando no próximo mês e nós já perderíamos ela assim que iniciasse o projeto, né? Então, também optamos por não fazer essa seleção. E, por fim, a terceira escola que se inscreveu era uma escola no centro de Porto Alegre, né, que já comentei aqui, que fica a 1 hora de carro do campus Restinga, e para qualquer estudante do campus Restinga acessar essa escola teria que pegar 2 ônibus e provavelmente 1 hora e meia, quem sabe até 2 horas de ônibus, dependendo do trânsito, né? Então, por conta disso, acabou que a escola campo que preencheu os requisitos assim para que a gente pudesse atuar foi justamente o nosso próprio campus, né, com a professora Daniela Fávero, que se inscreveu para ser também essa professora, para fazer essa mediação, né, dos estudantes com a escola. A segunda particularidade que nós temos é em relação ao público que a gente atende, né, como PIBIDianos. Em geral, todos os outros PIBIDs trabalham com educação básica e jovens, né, crianças e jovens. Nós trabalhamos com educação básica também, mas o público que a gente atende é o público adulto, né? Nós atendemos o ProEja, então nós trabalhamos com um EJA de ensino médio integrado com o curso técnico de agroecologia. Então, essa é uma particularidade bem curiosa, porque em geral o adulto da sala de aula é o professor,
né? A pessoa mais velha que está ali já não só na postura de professor, mas também já de alguém com mais idade, mais experiência, e de certa forma isso pesa nessas relações dentro de sala de aula. E no nosso caso, os pibidianos, à exceção de uma ex-pibidiana, todos são mais novos do que os estudantes que a gente está atendendo, né? Então, isso gera algumas situações bem curiosas no dia a dia, né? De uma pessoa de 50 anos te chamar um jovem de 20 de senhor, senhora, né? Então, isso gera algumas situações, às vezes, inusitadas. Comentei de uma ex-pibidiana, nós tivemos uma pibidiana com mais de 70 anos participando do PIBID. A Maria Rosa, ela é uma estudante do curso de letras, já idosa, e a estudante mais velha do campus e talvez a estudante mais velha de um curso de graduação do IFRS, né? Ela já está passou um pouquinho agora do meio do curso e ela não era bolsista. Ela, como já aposentada, optou por ser apenas voluntária no projeto, né? Então ela era a nossa nona pibidiana. Trabalhou com a gente mais ou menos uns 6, 7 meses e agora se afastou do PIBID para poder dar conta de outras disciplinas. Ela já começou a fazer estágio nesse semestre, né? Então ela conta que o PIBID para ela foi uma espécie de preâmbulo, né, para uma preparação para ela conseguir fazer agora o estágio. Então, nós tivemos essas particularidades aqui no nosso PIBID, né? Primeiro, de ter como escola campo o nosso próprio campus e, segundo, trabalhar com o EJA, né? Abro também espaço aqui para os pibidianos da Restinga, né, que quiserem comentar um pouco da sua experiência. Nós temos aqui hoje presentes 7 pibidianos. Uma não pôde comparecer porque ela trabalha neste horário, então não conseguiu dispensa do trabalho. Não sei se alguém já vai querer comentar alguma coisa agora. Ainda não? Tá, sigo colocando então uma outra particularidade aqui, né, do nosso PIBID. Nós temos um curso de graduação em letras que é noturno e grande parte dos nossos estudantes trabalha durante o dia. Inclusive, alguns dos nossos pibidianos também têm algum tipo de contrato de trabalho ou alguma coisa assim em outra instituição, né? Visto que o PIBID permite, né, esse tipo de vínculo desde que não seja com a escola campo ou com o campus, né, especificamente. Então, nós temos alguns pibidianos que, por exemplo, fazem estágios em escolas da rede pública ou da rede privada, né, na zona sul de Porto Alegre. Então, já tinham uma certa experiência com esse tipo de situação pedagógica, né, de trabalho assim com o estudante, mas em níveis diferentes, né, visto que agora a gente trabalha com EJA. E outros estudantes do nosso PIBID nunca tinham tido contato, né, com esse processo ensino-aprendizagem em sala de aula. A gente sempre se reuniu nas terças-feiras, fim de tarde, né, o período ali, algumas horas antes do turno da noite, onde eles têm aula, que é também o horário que eu trabalho como docente lá na instituição, e assim como a professora Daniela. Então a gente aproveitou, terça-feira estava todo mundo lá para as aulas, a gente sempre se reúne no fim de tarde, faz o nosso encontro, e aí a turma que a gente trabalha também, uma turma do curso de agroecologia, ela tem aula de língua portuguesa justamente na terça-noite, né? Então a gente já aproveitava e fazia as inserções também nesse mesmo dia. E o público do Proeja, em especial o público da Restinga, tem também essa questão de trabalho, né? São um público trabalhador e como o campus Restinga tem uma localização de difícil acesso, né, no extremo sul da cidade, ele não fica no centro do bairro, ele fica afastado do centro do bairro, né? O centro do bairro fica mais ou menos 1 quilômetro e meio do campus. Travou? Para mim, não. Travou um pouquinho. Deve ser a A conexão partir do aqui. momento que tu falou que não fica no centro do bairro. Sim.
o campus Restinga fica a mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros do centro do bairro. Só para ter uma ideia, o bairro Restinga é o terceiro maior bairro de Porto Alegre, né? Fica atrás apenas do bairro Sarandi e do bairro Rubem Berta. O bairro Restinga tem cerca de 100 mil habitantes. Então, ele tem uma população maior do que a maior parte da cidade do Rio Grande do Sul, né? E é um bairro que tem uma, uma porção de terras bastante extensa, né? Mas o núcleo central, a parte urbana do bairro, ela fica concentrada naquilo que nós chamamos de Restinga Nova e Restinga Velha, né? Como é uma porção de terras bastante grande, há várias divisões dentro do bairro, como se fosse uma pequena cidade, né? Então, o centro do bairro, propriamente dito, é exatamente a avenida que divide essas duas zonas centrais do bairro, né? A Restinga Nova, que é o bairro original, aquele que se originou lá nos anos 60, a Restinga Velha, né? E a Restinga Nova, que surgiu no outro lado dessa avenida nos anos seguintes. E ao entorno dessa zona mais urbanizada do bairro, então nós temos uma grande porção de terras com várias outras pequenas vilas, né, como nós chamamos, dentro desse bairro. E o campus Restinga, ele fica fora deste núcleo urbano propriamente do bairro, né? Ele já fica no que nós chamamos de Distrito Industrial de Porto Alegre, que é uma pequena área do bairro Restinga, definida pela prefeitura como distrito industrial. Então ali ficam algumas empresas de reciclagem, de instalação elétrica e um grande campo aberto de mato, né, que é o espaço para futuras empresas que ainda não é ocupado. Então o nosso campus ele é rodeado por algumas empresas de reciclagem, por uma grande extensão de campo aberto, e por uma pequena vila que surgiu há pouco tempo atrás do campus, originada de uma invasão. Hoje nós já temos essa estrutura um pouco mais definida, então já não é mais uma invasão, já é um assentamento, né? Essas pessoas já estão regularizando essas moradias. E do lado do campus nós temos o Hospital da Restinga. Então, para ter uma ideia, não tem nenhum ônibus que saia da região central de Porto Alegre e vá até o nosso campus, né? Então, todo mundo ali precisa pegar 2 ônibus. Por conta disso, nós tivemos uma série de questões de tempo para trabalhar com os alunos do ProEja, né? Por que de tempo? Porque os nossos alunos, como trabalhadores, geralmente chegavam atrasados nas aulas, né? Então, teve algumas inserções que nós realizamos e começamos com 3, 4 alunos em sala de aula e no decorrer da aula ia chegando mais gente até que compunha de fato uma turma um pouco mais numerosa. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês e vocês vão ver que em algumas há pouquíssimos estudantes em sala de aula, justamente porque foram em horários, né, que nós não tínhamos ainda um grande número de participantes, né? Justamente por questões de horário. O pessoal leva um tempo grande para chegar de ônibus até o campus, né? Vocês conseguem visualizar as fotos? Sim. Obrigado. Então, aqui nós temos a Celi, que é uma das pibidianas, essa bem à direita, que não pôde vir hoje por questões de trabalho. A Ana aqui também, e aqui estão fazendo já uma inserção, né? Falando um pouco sobre o modernismo. Aqui a Fernanda também, já fazendo uma outra inserção com elementos relacionados à concordância nominal e verbal. Aqui a Daisy, o William e a Giovana, também fazendo uma outra inserção do PIBID. Aqui a nossa ex-pibidiana Rosa Maria, né, que eu comentei, possivelmente estudante de graduação mais velha do IFRS. Então, é um grande prazer para nós termos tido a experiência dela ao nosso favor. Aqui a Natália, a Sandra, também pibidianas. E essa aqui foi uma das primeiras atividades que a gente realizou no PIBID,
com inserção na turma, que foi um projeto sobre agrotóxicos. Aí, aqui já é o vídeo. Esse projeto, originalmente, ele era um projeto interdisciplinar com o pessoal do PIBID de Química do Campus Feliz. Mas a gente teve uma série de dificuldades, né, para alinhar um trabalho comum, né? Em grande parte, dificuldades derivadas do público-alvo que a gente tem, né? No Campus Feliz, eles trabalham com turmas do ensino fundamental, né? Numa escola da cidade de Feliz, que é uma cidade que tem uma tradição de agricultura bastante forte, principalmente na produção de hortaliças, né? E aqui no campus nós temos um público bastante diferenciado, né? Um público de adultos já bem mais velhos, inclusive mais velhos que os próprios pibidianos. E o curso busca trabalhar com agroecologia, né? Que é uma visão bastante diferente daquilo que a gente está acostumado a imaginar quando a gente pensa, por exemplo, a produção de hortaliças na cidade de Feliz, né? Para produzir moranguinho é necessário realmente utilizar uma série de produtos químicos para defender essa planta, né? Se a gente não tem uma estrutura de outras plantas para fazer essa proteção natural, né? Então, a proposta do próprio curso que a gente trabalha aqui no campus Restinga de agroecologia é de buscar fazer algo muito mais natural. Então, a gente percebia isso nos nossos estudantes, uma defesa, né, muito grande de técnicas agrícolas não nocivas, sem produtos químicos e etc., né? Então a gente teve uma certa dificuldade de conseguir conciliar atividades nesse sentido com o pessoal lá do Campus Feliz, né? As atividades não estavam fechando, né? Então a gente acabou não dando seguimento ao trabalho interdisciplinar, mas seguimos a ideia, né? E aí nossa primeira inserção com o pessoal da agroecologia foi justamente uma sequência de 4 aulas que a gente organizou, buscando trabalhar com textos diferentes, com diferentes posições sobre o uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, foi assim que a gente chamou na primeira aula, né? Então a gente selecionou uma série de textos que defendiam o uso desses produtos numa primeira aula, uma série de textos que atacavam o uso desses produtos numa segunda aula. Numa terceira aula, a gente fez uma série de atividades, na quarta também, envolvendo outros textos, outras visões e produções próprias dos estudantes sobre isso. E numa quinta e última aula, a gente fez um debate em que cada grupo precisou se posicionar em um dos lados para defender uma dessas posições, né? Gostaria muito que um dos pibidianos, então, pudesse relatar um pouquinho, né, como foi essa experiência, como foi elaborada, como foi a prática. Posso falar? Eu sou a Sandra. A gente teve bastante problema para realizar essa atividade, porque nós tivemos um atraso bem considerável devido às questões lá iniciais da interdisciplinaridade. Então, a gente já começou assim bem tenso, mas depois que a gente começou a planejar, o nosso planejamento foi coletivo, nós fizemos tudo juntos, né? Tivemos 4 aulas também em grupos, então ninguém ficou sozinho naquele primeiro momento. E quando a gente foi realizar essa atividade final aí do júri simulado, a gente também teve uma insegurança muito grande para aplicar, porque como o professor Anderson estava comentando, a gente está trabalhando com público adulto, então são pessoas que têm muitos questionamentos, têm um repertório já de vida, tem uma situação bem diferente de trabalhar com crianças, né? Mas no final deu tudo certo, a atividade foi boa, nós fizemos o simulado, alguns não conseguiram defender tão bem a sua parte, né?
argumentar quanto à defesa ou quanto ao não uso dos agrotóxicos, mas foi uma atividade assim diferente, né? A gente queria fazer uma coisa que eles não estivessem acostumados a fazer todos os dias. E eu, particularmente, acho bem necessário a gente ter essa visão de fazer outras coisas, né? Não levar o ensino-aprendizagem somente para lousa e caderno e fazer outras coisas que possam ter mais significado, assim, para o estudante realmente se apropriar do que está estudando. Acho que é isso da minha parte. Obrigado, Sandra. Mais alguém quer comentar sobre como foi a experiência com essa atividade? Por enquanto não? Tá. Uma outra questão que nós tivemos que adequar também é em relação a inserções do PIBID fora do horário de aula desses estudantes, né? Em geral, os PIBIDianos costumam fazer atividades extra-classe também, e acho que isso que é uma das grandes contribuições do PIBID para a escola em que ele atua, né? Essas atividades extra-classe, de revisão, de auxílio, enfim. E isso foi algo que nós não tivemos oportunidade sequer de fazer, porque o nosso público não vem para o campus fora do seu horário de aula, justamente porque durante o dia é um público que está trabalhando fora, né? Então, todas as nossas inserções tiveram sempre que ser justamente no horário de aula dos estudantes. Então, a gente contou muito com a parceria da professora Daniela, acompanhando os nossos pibidianos e permitindo que eles pudessem usufruir do seu horário de aula, do espaço de sala de aula, né, para acompanhar esses pibidianos, inclusive até de outros professores que nos permitiram acessar a sala, dar recados, conversar com o pessoal, tirar uma foto e coisas assim, né? Assim como outros campos de PIBID também realizaram um processo, né, de primeiro estudar a organização da escola, regimento da escola, o plano pedagógico da escola, a gente também começou exatamente analisando esses dados para depois fazer uma pequena pesquisa sobre o perfil de estudante que a gente ia trabalhar. A partir disso, sim, nós começamos a elaborar essas primeiras inserções, né? Atualmente, agora no segundo semestre, a gente organizou essas inserções de uma maneira um pouco diferente, né? Então, no primeiro semestre, a gente fez essa grande inserção organizada em grupo. No segundo semestre, a gente fez inserções organizadas por pequenos grupos de pibidianos, né? Então, geralmente em duplas, alguns até trabalhando sozinho, organizando uma inserção nessa turma, né? De uma forma já mais próxima de como eles trabalhariam como professores num estágio, por exemplo, né? Então, é isso que nós temos feito agora no segundo semestre, né? Trabalhado já com grupos grupos menores, né? Sozinho, em dupla, ou no máximo em trio, para fazer essas inserções, essas pequenas aulas ou pequenos projetos com os pibidianos, perdão, com os alunos dessas turmas de Proeja. Mais alguém quer comentar um pouquinho como tem sido sua experiência? William, Aline, Ana Carolina, Giovana. Giovana, por favor. Bom dia a todos, eu me chamo Giovana, estou no sexto semestre de letras e eu queria falar um pouquinho dessa segunda experiência. Eu entrei no semestre passado, no quinto semestre, eu ingressei no projeto e como o professor Anderson acabou de falar, a gente fez agora em duplas, eu fiz a minha inserção com a Aline, na turma do Proeja, e a minha fala é a respeito da contribuição do PIBID, no sentido da gente se sentir bem mais segura em sala de aula. Eu estou fazendo estágio numa escola ali do entorno do campus mesmo, e a experiência do PIBID de estar em sala de aula me deu muito mais segurança com os estudantes no estágio. Então, para mim, é gratificante participar desse projeto.
De minha parte é isso, obrigada. Obrigado, Giovana. Mais alguém para a gente aproveitar aí os nossos últimos 3 minutos? Daisy, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daisy. Sou uma aluna muito grata do Campus Restinga e do professor Anderson, da professora Daniela também. O campus, com essas inserções, me ensinou muito sobre contemplar o aluno, né? Aquela sensibilidade da gente ser solidário, né? E se adequar ao perfil dos alunos, e não só os alunos se adequarem aos professores, né? Esses fatos que chegam a ser, de certa forma, para mim, desculpa, mas eu me emociono, porque eu passei por um momento de afastamento, por problema de saúde, mas eu consegui, com a minha participação, aprender o quanto a gente precisa estar disponível para o outro. O quanto foi importante aprender com a experiência da Dona Rosa, nossa aluna que tem mais idade. Eu sou uma das alunas que o professor Anderson fala que a gente vê os alunos chamando os professores mais jovens de senhor, né? Na minha educação eu tive sempre isso, né? Chamar de senhor e senhora. E eu sou uma aluna que eu tenho 2 filhas, eu tenho 42 anos. E o PIBID é um grande aprendizado. Eu tive a grande sorte também de, na outra disciplina de estágio obrigatório, também pegar uma turma do CEMET Paulo Freire, que também são de alunos, assim que se caracterizam como nós, do Campus Restinga, que são alunos que têm diversas deficiências e dificuldade de aprendizado. Para quem conhece as teorias de Paulo Freire, é um estudo para todos, né? Então, os professores têm que sempre se adequar àquilo que está sendo necessário, né? Não basta a gente compreender que seremos professores e que a gente está lá para aplicar conteúdo, não, a gente está lá para partilhar da vida e se adequar a dar condições, fornecer condições. E eu encontro isso no Campus Restinga, né? Eu não podia deixar de dar o depoimento. Peço desculpas pela minha emoção, mas eu precisava falar. E o aprendizado, como a Giovana disse, a Sandra já falou, ele é muito rico porque ele nos dá mais segurança, né? E quando a gente vai para a sala de aula, a gente se põe frente a frente, tipo eu, de experiência minha, eu me ponho frente a frente com o meu espelho, porque eu me vejo naqueles rapazes, naquelas meninas que estão ali regulando de idade próximo à minha, também na luta, né? Ou seja, ser professor é uma profissão de resistência. A gente sofre para conseguir fazer os conteúdos junto com as nossas atividades diárias, contra o trânsito que a gente percorre muitas vezes 2 horas para chegar e para sair, como o professor disse, 1 hora até o centro. Então, ele é desafiador. Eu acho que o VIBID, nesse ponto, no Campus Restinga, vai fazer a gente sermos professores com uma sensibilidade bastante aguçada. Nós somos convidados diariamente a ter essa sensibilidade aguçada, né? De conseguir aplicar conteúdo, iniciar uma aula com 2, 3 alunos, para que chegue às 9h30 a gente tenha 20 alunos, talvez, na sala, 15, 16. Então, é uma atividade de esperança, e dentro do PIBID ali, com a nossa escola campus, eu acho que contemplou muito bem o que a gente vive, né? Ser professor é uma experiência, é uma vivência, né? Conta muito a nossa experiência enquanto nós estamos em curso, mas a gente desfrutar ali da escola campus foi muito importante, gratificante, né? Engrandece porque eu me vejo nos colegas, tipo, chegam atrasados, mas estão na luta para tentar conseguir atividade. E o PIBID, nesse ponto, nos põe nessa situação, né? De experienciar e viver
nós mesmos, na pele dos outros, dos colegas, né? A minha experiência de trabalho coletivo com o grupo na primeira parte, com a Giovana e o William, que nós somos da sala de aula, nós trabalhamos interpretação de charges e eu só tenho a agradecer porque, embora toda a dificuldade dos colegas, eles nunca me abandonaram e nunca me deixaram na mão, nunca me deixaram no vácuo. A gente conseguiu concluir a atividade com êxito ou não, Agora não. não sei, não vou julgar o trabalho, mas a gente fez a atividade e a gente nunca eu nunca me senti sozinha na atividade. E isso para mim foi muito, muito importante, sabe? E eu vejo que cada um, assim como eu tenho as minhas dificuldades, alguém vai lá e arredonda para mim e me carrega junto. O outro não consegue, o outro vai lá e apoia. Então, isso também foi engrandecedor, porque a vida do professor, eu acho que passa por isso, né? A gente nunca é nós sozinhos. Somos nós em comum, nós um com o outro, né? E assim a gente vai compondo o que dá para ser, né? E eu acho que o que dá para ser é ser sempre cada dia, tentar ser cada dia melhor, né? Para nós, às vezes a gente se cobra muito, mas a gente se enxerga então na dificuldade do outro e isso nos faz, isso nos engrandece como pessoa e como ser humano. E isso para mim é muito gratificante, tá? Desculpa a minha fala que eu falo pelos cotovelos. Um abraço, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Daisy. Fernanda, Então, eu gostaria de falar sobre essa segunda parte, onde a gente trabalhou mais em dupla e também individual, que apesar de nós sermos pessoas de idades diferentes, a gente, como pepidiano, tenta ser o mais. Como é que eu posso falar? Dar atividades que não sejam só aquela tradicional de passa no quadro, copia, faz exercício. A gente tenta fazer atividades mais dinâmicas para que os alunos não se sintam realmente numa obrigação de estar ali, e sim que eles queiram estar ali, que eles queiram aprender. E isso é muito legal, porque dá para ver, não só em mim, mas em todos os colegas, apesar de eu não ter assistido a aula deles, eu sei que essa geração de professores que está acho que cortou um pouquinho teu áudio, Fernanda. que está se formando agora, desculpa, é que entrou meu irmão no meu quarto, é uma geração que é muito feliz de ser professor, a gente quer ser professor, a gente gosta dessa profissão e a gente quer realmente ser diferente do que era no passado. Então, o PIBID é uma oportunidade muito boa para a gente aprender a ser professor, a se descobrir como professor. Era isso, obrigada. Obrigado, Fernanda. Ana, Bom dia. Me escuta? sim. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar fazendo parte do PIBID, porque eu estou no 4º semestre, eu ainda não comecei com o estágio e tudo mais, né? Mas os outros colegas que estão no PIBID já estão mais avançados do que eu. E para mim, a primeira experiência foi muito diferente. Eu nunca tinha entrado em sala de aula. Pode ter sido em trio, mas foi uma experiência, vamos dizer assim, única, né? Porque a gente chega lá, vê rostos que a gente não conhece e tudo mais. E a gente cria tanta expectativa, eu acho, como o professor também no primeiro dia de aula vai dar aula pra gente, cria tanta expectativa porque a gente não conhece quem tá lá, a gente não sabe a vivência que eles têm e tudo mais. E agora essa segunda oportunidade que a gente teve de dar uma aula em dupla,
já vão ser menos participantes para, né, fazer a divisão do trabalho e tudo mais, eu pude ter uma maior noção do, assim, que é isso que eu quero. Eu tive certeza que eu escolhi o curso certo para me formar e ser uma professora no futuro. Obrigada. Obrigado, Ana. Giovana, não sei se está com a mãozinha levantada, porque levantou de novo, ou se ficou da outra vez. Desculpa, Sora, eu nem baixei a mãozinha. Tá bom. Agradeço a participação de vocês. Bom, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, peço desculpas, e obrigado pelo espaço de fala. Obrigado. É sempre importante a gente ouvir os colegas, né? E o PIBID é isso também, é resiliência, é momento de dor, de angústia, momentos felizes, de superação, né? Então, a gente às vezes faz um recorte dos momentos felizes, mas gravar o vídeo também já foi uma dificuldade, a gente teve as nossas dificuldades, eu até tinha aberto um espaço aqui para eu voltar a falar sobre as dificuldades que a gente teve também, de não ter avançado alguns projetos interdisciplinares, intercamp, a nossa horta lá, ela rendeu, no final já deu para colher alguma coisa, eu até tinha fotos da horta com a escola, mas acabou não aparecendo, mas foi um projeto que digamos assim, dificultou. E a gente, são obstáculos que surgem e a gente vai tentando contornar. A gente também tem um pessoal muito guerreiro no grupo que tem problemas de saúde, então são questões que vão surgindo. A gente tem alguém que está tentando superar um câncer, tem gente teve momentos pessoal com depressão, pessoal com ansiedade, então acho que no PIBID o pessoal encontra até um momento de fuga, às vezes, porque tu encontra os alunos motivados, é uma atividade, é um ópio positivo, às vezes, para sair, às vezes, desse caos que é a vida da gente, né? Então, muito gratificante ouvir o depoimento dos colegas. Então, vamos... Karine, passamos a palavra para você, Bento Gonçalves. Pessoal, bom dia. Vou começar me apresentando porque, diferente do Claudiomir e acredito que do Anderson também, eu iniciei como coordenadora apenas em junho, né, do PIBID. Antes era a professora Gisele Sônego, e em função da aposentadoria dela, eu assumi como coordenadora. Eu queria pedir para a professora Juliana também dar um oi. Professora Juliana é nossa colega e também, assim como eu, está trabalhando de forma voluntária. Juli? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como a Karine mencionou, sou a professora Juliana, do campus Bento Gonçalves, e eu estou junto com a Karine, nos bastidores com ela. Ela fica mais à frente, né, Karine? Mas eu estou aprendendo muito e é bem gratificante tudo que eu tenho vivenciado com o pessoal do PIBID daqui. Então, eu queria dizer, assim, como foi legal escutar o pessoal, assim como nós que trabalha com a matemática, né, a gente, é interessante esse momento para a gente, inclusive, ter ideias, trocar figurinhas, né, eu acho que é um momento de troca bem importante. Foi muito, muito interessante ouvir o pessoal da Restinga, né, a Sandra falou sobre como foi necessário um dos trabalhos que eles fizeram. Eu te diria, Sandra, que eu acho necessário o campus Restinga, é super necessário, super importante, né? Assim como o Proeja. Nós hoje não temos o nosso campus, né? O campus Bento não conta mais com o Proeja, ou vou dizer assim, não conta por enquanto, né? Momentaneamente, porque eu espero que volte, porque também eu acredito que seja necessário, assim como vocês falaram. Anotei aqui a emoção que a Daisy teve, né, ao nos relatar a volta dela à faculdade e a participação dela enquanto pibidiana nos faz lembrar o porquê que a gente faz tudo isso, né?
o porquê que a gente se dispõe a esse trabalho. É por vocês, é por vocês, futuros professores, e por essa emoção. Eu fiquei bem emocionada, Deise, muito feliz. Eu vou já colocar a apresentação aqui, e um pouco diferente do que os colegas fizeram, né? Vou colocar aqui. Nós vamos... Eu chamei, na verdade, os atores principais, né, disso que a gente está vivendo, né, desse programa, que são os nossos pibidianos. Então, a gente está com 2 pibidianos, né, assim como o professor falou, a gente também, nosso curso também é noturno em Bento, e nós também, nosso público é de alunos né, profissionais, trabalhadores, né? Então, 2 deles, uma até está conseguindo nos acompanhar, e um outro está em trabalho. Mas as demais meninas que estão participando aqui, elas vão apresentar os projetos que nós fizemos, apresentar o PIBID, né? Porque são eles realmente que fazem. A gente fica ali nos bastidores e é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu chamo inicialmente a Jennifer, que vai começar apresentando o PIBID do campus para vocês. Primeiramente, bom dia. Eu sou a Jennifer, como a Karine já me apresentou. Eu sou do 2º semestre da matemática, então eu iniciei há bem pouquinho tempo. E desde então, desde o início do ano, que foi quando eu comecei, eu entrei para o PIBID. Eu, juntamente com os meus colegas, então a gente vai apresentar o PIBID do Campus Bento, do subgrupo da matemática. Inicialmente, então, falando sobre os pibidianos, nós temos a Adriele, o Ednei, que é o que está trabalhando, no caso que não pôde comparecer hoje, a Gabriele, a Giovana, a Janaína, Jennifer, que seria eu, a Melissa e a Tainara. Na coordenação, então, temos a Karine, e como supervisor de campus, a gente tem o Vinícius Batistello, que é o professor que atua na Escola Campo, onde a gente atua no momento, supervisionando todas as nossas atividades e tudo mais. E a Juliana Fronza como professora voluntária do PIBID. Aqui temos uma foto, então, da nossa sala do PIBID, no Campus Bento, que ela é dividida com o PIBID de Pedagogia também. Então, a gente se reúne toda semana para ver as atividades que a gente vai realizar, testar jogos, conversar sobre novas atividades e tudo mais. A nossa escola campo, perdão, selecionada, ela foi o Mestre Santa Bárbara, que fica localizado em Bento Gonçalves, e ele contempla os níveis de ensino fundamental, que no caso seria do 6º ao 9º ano, e também do ensino médio do 1º ao 3º ano, nos turnos da manhã, tarde e noite, o que facilita bastante para nós, para atuarmos, porque tem os 3 turnos, então a gente consegue dividir muito bem para conseguir atuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades realizadas, né, durante o período do PIBID, desde o seu início, né, ao final do ano passado, então desde que tinha a professora Gisele como coordenadora, e eu acredito que é a Gabi que vai falar agora. Gabi? Gabi, tu aparece aqui para mim como o teu microfone está aberto, mas a gente não consegue te ouvir. Tu tenta sair e entrar na sala. Então, a Gabi estava tentando apresentar, mas aparecia o microfone dela como aberto, mas a gente não conseguia ver ela. Eu estou com um barulho, não sei se vocês escutam, um dos meus vizinhos acima está resolveu fazer alguma reforma hoje, e além Ótimo disso, teu eu tô... som, teu computador não capta nada de ruído, só tua voz. Que bom.
Que bom. E além disso, eu tô com uma visita ilustre aqui, que é a cachorra da minha colega, que está em mudança, e ela fica caminhando no piso, então também vocês não escutam as patinhas. Tudo certo. Vamos ver se a Gabi conseguiu voltar, senão eu dou seguimento um pouco aqui. Voltou. Vamos lá. Gabi, parece que o som aberto, mas a gente não consegue te escutar. Então, eu vou tentar. Depois, Gabi, tu tenta tentar pelo celular. Colegas, não sei se travou só para mim. Karine, teu vídeo está travado, acho que o áudio também. A Karine tá sem som para mim. Bom, acho que a Karine caiu. Tem alguém que vai continuar a apresentação ali? Podendo falar, senão eu continuo daqui. Enquanto a Karine... Karine respondeu que já está voltando. Acho que ela caiu, mas ela já... Aí tá ela. Isso. Oi, pessoal, desculpa, eu tive um problema de conexão, mas eu já vou voltar a apresentar. E a Gabi, na verdade, eu acho que ela não está conseguindo. Sei, Gabi, se tu quer tentar entrar pelo telefone, daí de repente tu consegue falar. Mas eu já vou começar um pouquinho, né, para não atrasar demais, pessoal. Conseguiram? Então, de volta a minha apresentação, tudo certo? Desculpem novamente. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre algumas das atividades realizadas, né? A primeira atividade que os PIBidianos tiveram foi uma revisão para o Enem, né, ao final do ano passado. Então, eles trabalharam com a parte de geometria espacial, relembrando os conteúdos e desenvolvendo as questões específicas sobre. Isso foi uma demanda que veio da própria Escola Campo, e aí, então, os PIBidianos trabalharam com isso. Na foto, inclusive, aqui na foto central, nós temos a Gabriele. Também foi desenvolvido um projeto interdisciplinar com a pedagogia, né? Foi um projeto que, na verdade, os PIBidianos da matemática desenvolveram material, mas quem acabou aplicando mesmo foi o pessoal da pedagogia, né? Eles que levaram. Então, foi uma construção com... dá para ver ali as crianças trabalhando com figuras geométricas planas, né? E uma construção, trabalharam ali com geometria espacial através de canudos, né? E aí trabalhar a questão do espaço e do espaço como ele vira plano, né? Uma questão obviamente bem básica, né? Trabalhando com crianças da educação infantil. Aqui já entra a Adriele e a Jana. Meninas? Tá me escutando? Sim, te escutamos, Adriele. Meu nome é Adriele de Assis e eu estou no 4º semestre de matemática e eu irei apresentar o projeto Calculando Metas de Reforço Escolar. O projeto Calculando Metas de Reforço Escolar ele foi pensado em ser aplicado na Escola Campo com a motivação das consequências e das dificuldades matemáticas vistas em alunos do 6º ao 3º ano. Os alunos eles foram selecionados para participar do projeto por seus professores e inicialmente os alunos eles foram atendidos nos contraturnos das aulas em encontros semanais de 1 hora, tendo conteúdos organizados pelos seus professores supervisores. E após a gente perceber que alguns alunos não estavam vindo no reforço, as aulas elas passaram a ser quinzenais, com duração de 2 horas, e com isso foi intercalado outros projetos que estão sendo desenvolvidos por nós.
Iniciamos a prática pedagógica no início de março, e o primeiro encontro ele foi identificado o grau de dificuldade apresentada pelos estudantes em uma realidade pós-pandêmica. Durante a realização dos exercícios, a gente observou muita dificuldade para a resolução das atividades, possuindo falta de raciocínio lógico matemático. Com relação aos conteúdos, são seguidos os selecionados pelos professores da escola para o projeto de acordo com a base curricular. Porém, se existir solicitação vinda dos alunos por conta de dificuldades, sempre priorizamos o esclarecimento de tais dúvidas. O que a gente percebe até então é a importância de uma abordagem gradual e cuidadosa, partindo do básico e do avançado para os conteúdos mais complexos, levando em consideração as dificuldades específicas apresentadas pelos alunos. Durante o reforço, a gente notou a dedicação e o comprometimento foi bastante presente por parte dos alunos. E com isso, é necessário enfatizar a importância de cultivar a confiança dos alunos em relação à matemática, pois ao promover uma cultura de aprendizagem positiva, os alunos se sentirão motivados a superar desafios e desenvolver uma mentalidade do crescimento em relação à matemática. O projeto Calculando Metas e Reforço Escolar ele demonstrou a importância do suporte individualizado e da abordagem cuidadosa dos conteúdos, visando promover o desenvolvimento dos alunos e garantir a educação de qualidade. O engajamento dos professores e dos bolsistas, alunos, é essencial para superar as dificuldades enfrentadas e priorizar um ambiente propício à aprendizagem da matemática. Agora vai falar a Janaína. Enquanto a Jana conecta, essa é a sala que eles têm disponível lá na escola, né, para trabalhar com os alunos. A gente pode utilizar, inclusive, os Chromebooks que são disponibilizados, né, para os alunos. A gente tem, a escola dá total acesso aos nossos PIBidianos a todos os materiais, né. Jana, te apresenta, diz em que semestre tu está no curso. Sim. Vocês estão me enxergando direitinho? Eu estou no celular, tá? Qualquer coisa vocês avisam, tá? Tudo certo. Eu sou a Janaína, eu estou no 6º semestre, sou a mais velha, acho, do curso aqui, estou no PIBID também, né? Eu sou uma das mais velhas, e vou falar um pouquinho desse projeto que é o Calculando Metas. Os alunos que frequentam o projeto são de 6ª, 7ª e 8ª série do ensino fundamental. Eles foram selecionados pelos seus professores. Os critérios de seleção foram os alunos com dificuldades de aprendizagem e notas baixas. No começo do programa, estavam em salas de aula 10 alunos e 2 professoras pibidianas. As aulas tinham uma duração de... Ai, desculpa, gente, eu tô nervosa. 1 hora. Os assuntos abordados no projeto eram de forma expositiva. Após os jogos, eram aplicados como fixação do assunto. Eles foram confeccionados por nós, pois a escola não havia muitos jogos. Percebemos muitas dificuldades na aprendizagem. Falta de concentração, timidez, dificuldade em memorização da tabuada, as 4 operações básicas, as resoluções dos problemas. Como forma de avaliação, elaboramos lista de exercícios e no final da aula recolhemos. Analisamos que alguns alunos precisavam de atendimento mais individualizado. Outros alunos conseguiam entender melhor, raciocínio mais rápido. Com o passar do tempo, a quantidade de alunos diminuiu. O programa foi reformulado, as aulas passaram a ser de 2 horas de duração, com 3 professoras pibidianas. Os alunos têm um ensino mais individualizado. Os alunos que estão desde o começo do projeto progrediram muito e nos falam que suas notas melhoraram bastante. O projeto Calculando Metas é muito importante, pois os alunos se sentem mais confiantes em suas habilidades matemáticas, tendo maior sucesso escolar.
Obrigada, Jana. Desculpa o Coisa muito nervosismo, gente. imagina, né? Eu acho que isso faz parte também, esse aprendizado. Nós, quando começamos a dar aula online, nós também tínhamos essas coisas. Depois a gente, né, perdeu, assim, cai, volta, tá tudo certo, é gato que passa, a gente nem se apega muito a essas coisas. Uma coisa muito legal, né, um resultado muito interessante do Calculando Metas é escutar, né, nesses encontros semanais que a gente faz, a evolução de alguns alunos que têm participado, né? Antes era semanal, como a Adri falou, e agora são quinzenais, mas a evolução de alguns alunos que vêm participando dessas oficinas desde o início, né? Então, isso é um dos frutos que a gente colhe, algo bem importante. Vamos ver se a Gabi consegue agora. A Gabi entrou de novo pelo Oi, tá me celular. escutando? Agora sim, Agora Gabi. foi? Tá. Uhum. Então, eu vou falar sobre o pensamento computacional. Ele seria o básico do básico da programação para o ensino fundamental e médio. Então, a gente ensinaria eles a como pensar como um computador pensa. Ele foi aplicado para turmas do primeiro e terceiro ano do ensino médio e sexto ano do ensino fundamental. Nesse projeto, nós bolsistas fomos divididos em 2 pessoas cada turma, então foram 4 turmas, e junto teve a coordenadora Karine e a professora voluntária também. Nós iniciamos com uma breve explicação da indústria 4.0, para ele saber quais são as profissões do futuro. Depois a gente explicou o pensamento computacional usando o diagrama, e nesse diagrama nós falamos sobre um exemplo deles mesmo. Por exemplo, vamos achar alguém nessa turma aqui que tenha tais características e o computador vai ter que achar ela, sem o nome dela. Depois, nós passamos um exemplo para eles terminar, como, por exemplo, como a gente acha um número primo, como o computador sabe que é um número primo. A explicação deu super certo, eles conseguiram terminar o diagrama de números primos. Depois a gente passou um jogo para eles, que esse jogo ele une o virtual com o físico. Então, a gente tinha um celular que tinha uma tela cheia de quadradinhos e cada quadradinho fazia uma ação. A gente, lá nesse celular, tinha um rinoceronte, tinha um caçador e tinha o Jeep. A gente era o Jeep, então a gente tinha que andar com o Jeep. E a gente tinha que pegar o caçador antes dele chegar no rinoceronte. E para isso, eles ali, como na segunda imagem, eles trabalharam com peças físicas. Eles iam intercalando. Ande 2 casas. Aí em 2 casas ele ia pegar o caçador, o Jeep. E para eles nessas pecinhas, foi pro QR Code. E é isso, e eu esqueci de me apresentar no começo. Meu nome é Gabriele Batiste e eu estou no 6º semestre. Muito obrigada, Gabi. Acho que agora é a Gil. Uma coisa importante, né? Esse jogo, ele não foi desenvolvido por nós, ele foi reproduzido, né? Ele foi desenvolvido pela Tangible. Até, Claudiomir, não sei se tu conhece, depois se tu quiser a gente troca umas figurinhas, e é muito legal, né? Porque assim como disse a Gabi, ele é o início, né, da programação, então ele trabalha com pensamento computacional, e a partir das peças físicas, a gente faz a leitura, porque as peças têm um QR Code, né? A gente faz a leitura disso, e aí a gente vai capturar o caçador de rinoceronte, né? Ele é bem legal porque ele também trabalha a questão do capturar, né, o caçador, então ele tem toda essa coisa assim. E ele tem tudo online, inclusive as peças para reprodução, depois se vocês quiserem eu até indico a vocês. Ele só não tem disponível em iOS, ele é só para Android, tá? Agora eu chamo a Gil. Então, bom dia, meu nome é Giovana e eu estou no 2º semestre do curso. E eu vou falar então um pouco da oficina de números decimais, que ela iniciou então agora no mês de outubro e ela vai seguir andamento até agora no início de dezembro. Ela foi aplicada então numa turma de 6º ano,
do professor supervisor do campo, Vinícius, que disponibilizou, então, 2 períodos, 45 minutos, para a gente poder aplicar, e a gente aplica, então, quinzenalmente as atividades. Essa foi uma solicitação do próprio professor, por ele estar iniciando esse conteúdo com os alunos, e a gente iria, então, entrar para complementar e trazer propostas diferentes e mais lúdicas para o ensino. E, ao mesmo tempo, a gente poder ter a oportunidade de entrar em sala de aula no turno regular, com os 20 alunos, e vivenciarmos, então, a experiência de como que é ser um professor. Nessa oficina, então, a gente trabalhou os números decimais, principalmente com aplicação no cotidiano dos alunos, com questões de dinheiro, compra, descontos, trocos, por ser algo que está presente na vida de todos. Então, aqui a gente tem uma foto com eles no computador, que foi uma proposta, então, que a gente fez, de trabalhar noções de dinheiro, um pouco de matemática financeira também, e a soma dos números decimais, que então eles tinham uma listinha de compras que eles deveriam fazer, que eles iam pesquisar nos sites de mercados, e assim pesquisavam os produtos e faziam a soma total de quanto dava, pesquisando os mais baratos, enfim. Também tinha um incentivo de que quem conseguisse mais barato ganhava alguma coisinha, para ficar mais divertido. A gente também desenvolveu exercícios que mostravam as diferentes representações do número decimal para fração, para porcentagens. Então, aqui a gente tem um quebra-cabeça na terceira foto, que é essa ideia de visualização das diferentes representações, então, do número decimal, para fração, para porcentagem e a representação geométrica de fração também. A atividade, então, foi muito legal. A gente percebeu os alunos bem participativos e empolgados com a ideia. E para nós bolsistas também, então, foi muito bom ter essa experiência de entrar em sala de aula antes de ter o estágio e poder contribuir tanto para eles quanto para nós. Obrigada, Gil. E só lembrando, a Gil também está no segundo semestre, é da turma que entrou agora em 2023. Obrigada, Gil. Agora chama a Melissa. Ele também, eu acho que tu vai ter que fazer que nem a Gil, que nem a Gabi. Entrar pelo celular, porque o teu microfone está aberto, mas a gente não te escuta. A gente espera um pouquinho só a Melissa fazer essas últimas duas, né? Assim, como a Gil falou, elas ainda estão em andamento, né? Então, são coisas que ainda estão acontecendo. São questões que estão em voga, né? A questão do pensamento computacional e a questão da educação financeira. A gente sabe que com a BNCC isso foi gentilmente posto para matemática. E, bom, estamos tentando aprender como que a gente trabalha isso, né? Então, o PIBID tem funcionado como auxílio para esses futuros professores que vão trabalhar com isso em sala de aula, né? Então, e também para os que hoje já estão lá. Vamos tentar ver que a Amélia entrou. Tá aqui? Estão me ouvindo, Cá? Agora sim. Tá, bom dia. Meu nome é Melissa, eu já sou formada em pedagogia, não atuo em sala de aula, tá? E agora eu entrei na faculdade como portadora de diploma de pedagogia, mas eu já tinha feito matemática em 2009 e 2010, parei o curso e estou retornando agora, e daí eu estou mais ou menos no quarto, sexto semestre, tá? Eu vou falar então para você sobre a nossa oficina de educação financeira. Ela foi aplicada com turmas de sexto e sétimos anos, foram 2 períodos, tá? Em cada turma. Nós fizemos o planejamento nosso foi ao contrário. Primeiro a gente começou com a prática, para depois a gente aplicar na teoria. Nós usamos o nosso jogo, que é o piquenique, que esse jogo ele tem por objetivo, os alunos tiveram que escolher 4 alimentos que eles gostariam de levar para o parque, para o seu piquenique, e durante esse jogo, que é uma trilha, cada um tinha o seu peão, né? Eles jogaram individualmente. Um aluno ele fica como banco,
porque conforme vai tendo o jogo, eles têm que pagar as coisas que eles querem comprar, eles têm que dar dinheiro para colegas, tá? A gente dividiu a turma no máximo 5 alunos. Foi uma atividade muito boa, porque nós fizemos 2 testes. Na primeira turma que nós entramos, a gente escolheu os alunos conforme a gente queria. A gente não deixou eles sentarem por amizade. Foi feito esse teste, fluiu super bem. Usando dois horários de aula, a gente conseguiu que eles fizessem 2 rodadas de jogos, ou seja, o jogo ele é bem extenso, tá? E na outra turma, daí, a gente colocou eles por amizades. Tanto de um jeito como do outro deu certo. No final dessas 2 rodadas dos jogos, a gente entregou para eles um livro de educação financeira, onde eles tinham que fazer alguns cálculos, eles tinham um mercado, eles tinham que fazer cálculo se eu comprasse tal item, quanto que eu teria que pagar. Se eu tivesse que comprar por exemplo, um item de R$ 22,50, se eu desse R$ 50, quanto que viria de troco. Então, foi muito boa essa oportunidade que a gente teve de ir para a sala de aula. Os alunos gostaram muito, pediram que a gente retornasse com esse tipo de oficina, porque eu acredito que tu levando a prática para a sala de aula, tu consegue fixar bem fácil a teoria que eles têm com a professora em sala de aula, tá? Mas foi bem válido. Obrigada, Meli. Bom, então, agradecemos a atenção, essa é a nossa apresentação e as atividades que foram desenvolvidas, né, por nós e pelos pibidianos, então, desde o início desse ciclo. Muito obrigada. Obrigado, Karine, obrigado, colegas. Esse é um momento importante, né, de consolidação do PIBID, e é muito importante a gente socializar que o PIBID se torne uma pauta institucional, né? Então, estava lembrando que há bem pouco tempo era R$ 400 a bolsa, né? Então, deu uma subida agora que facilitou, já dá para pagar o transporte, já dá para pegar um lanche, então não dá para deixar o PIBID morrer, né? E isso depende bastante também da gente fazer a divulgação do PIBID. Então, eu lembrei que nossos estudantes aqui, eles apresentaram no IMPEX, né? Então, é um momento no salão de extensão, né, e de pesquisa e ensino para divulgar, né? Às vezes na instituição a gente não tem um espaço ainda, a gente precisa lutar por um espaço. Como a prof. Karine bem falou, muitos dos docentes aqui que estão à frente do PIBID são voluntários. A própria escrita do projeto, ela não é nem reconhecida como atividade de trabalho para os professores. Então, a gente não tem redução de carga horária, a gente está, às vezes, como voluntário. Então, é todo um esforço que compensa ao ver, digamos assim, esse resultado que vocês apresentam. Vou só abrir um parênteses aqui para mostrar, então, enquanto vai carregando aqui, ó. Deixa eu ver, eu estava com... ele não está permitindo mostrar aqui. E uma coisa que me veio antes também, por que será que a gente, quando fala de oficina, fala uma coisa legal? E por que a aula não é oficina? Por que o padrão de aula nosso não é sempre uma oficina? Aqui não consegui a transição de slide, não sei por que dá. Bom, mas a ideia aqui, ó, é que mostrar um pouquinho, voltar, né, que eu acabei não mostrando algumas coisas, aí fui relembrando com a fala do pessoal. Vamos ver se passa a minha imagem aqui. Vamos ver o que está apresentando. Parou de apresentar. Bom, vamos ver se eu consigo apresentar. Ele apresenta a pasta, não apresenta a imagem. Apanhando para as tecnologias um tanto quanto. Deixa eu aqui, então, apresentar uma outra questão. Então, nesse IMPEX, o pessoal teve a oportunidade de ver um pouco do PIBID, né? Isso é muito importante para a consolidação do PIBID, né?
Então, quem está aí com seus trabalhos, com seu projeto, esse é o momento de divulgação, pensar na escrita do capítulo ali do e-book, isso é muito importante para essa política pública continuar, né? Então, às vezes a gente passa, tem essa experiência legal, quer que os outros também participem disso, mas a gente precisa consolidar sempre, né? Sempre ficar nessa briga, nessa luta, para que os investimentos em educação continuem. Vocês conseguem enxergar aqui a apresentação da... Sim. Então, eu trouxe alguns recortes aqui dos alunos, então essa foi uma apresentação feita pela Rafaela e o Lucas, então volta a ter umas fotos aqui, essa inserção que o pessoal falou, né, de poder estar vivendo outras coisas que complementam a formação. Então aqui a oficina de robótica, e aqui a Rafaela e o Lucas praticamente resumiram o que é o PIBID, né, trouxeram toda a ideia, e eu queria apenas só trazer, né, destacar que também existem, então, todas essas dificuldades que a gente precisa superar, né, enfrentar essas dificuldades. A licenciatura ou a docência é um processo que vai acontecendo, a gente está sempre em formação, não é uma coisa assim, me formei, você agora, não. Dia a dia são desafios, desde uma fala aqui que a pessoa fica nervosa a falar na frente dos colegas, a uma situação do dia a dia que enfrenta, dificuldades que aparecem sempre, né? Então, são coisas que a gente vai traçando e cada vez ficando mais forte, né, para conseguir enfrentar e se deparar, digamos assim, melhor com outras situações. Bom, vamos abrir um espaço geral aqui para pergunta, colocações dos colegas. Vai falando, Pamela. Oi, Cláudio. A minha fala é para Deise, que falou, emocionada, né? Que ela falou, eu tenho 42 anos. Eu tenho 52, Deise, tu é um bebê. E quando eu passei na seleção ali para o PIBID, com muitos jovens, né? Eu sou a mais velha do grupo, eu acho que de todo o curso de licenciatura, acho que eu sou mais velha que eu. Eu fiquei muito agradecida dessa oportunidade do Cláudio e da Jaqueline e da Cíntia, né? Acreditaram que eu ia conseguir fazer um trabalho bacana. E Deise, só o começo, minha amiga, a gente tem muito mais. A vida começa aos 50, tu é um bebê, nem começou ainda. E também tive um tratamento de doença, como o Cláudio falou. Mas eu sou uma pessoa super pra frente, assim, né? Eu vou ter que tirar um pedaço da Pamela, tá teta cortando o teu áudio, se puder falar um pouquinho mais perto do microfone. Assim como a Deise também teve um problema de doença, eu também tive, mas eu sou uma pessoa bem colorida, assim, maravilhosa. Eu vou ter que tirar um pedaço da teta, vou fazer uma tatuagem e vida que segue. E essa função de estar em sala de aula com os alunos me ajudou bastante, né? Superar essas coisas. O PIBID é maravilhoso. E, bora lá, gente, a gente tem muito que trabalhar com esses alunos e mudar essa perspectiva da educação em vários aspectos. E da matemática, que é um tabu, é bem bacana. Fala, Sandra. Pamela ficou sem som, ou acho que terminou a fala. Fique à vontade, Sandra. O professor Claudiomir falou agora sobre a questão das aulas não serem sempre oficinas, né? Isso é uma questão que o PIBID me trouxe pelo fato da gente estar sempre pensando nessa prática docente, né? Essa conscientização, como a gente tem que refletir sobre o que estamos fazendo, né? Nossa responsabilidade, porque eles nem sabem o que precisam saber, né? E a gente traz essa consciência sobre querer estudar, querer saber, querer conhecer, e toda essa ludicidade, né, que gira em torno de oficinas e essa aprendizagem, eu acredito que para o aluno tenha muito mais atrativo. Eu estou fazendo uma especialização na UERGS de formação do leitor,
e consigo ver no gênero da literatura fantástica um atrativo para os estudantes, né? E o PIBID me trouxe ainda mais essa consciência de que não adianta a gente querer que seja como era antes, porque tudo já mudou. Hoje a gente tem tecnologias, a gente tem conhecimento na palma da mão. Então, essa consciência de fazer mais e fazer melhor ou fazer diferente é uma questão reflexiva que o PIBID está me trazendo agora. Acho que é isso. Muito obrigado, Sandra. Rafaela? Complementando um pouco a fala das colegas, eu acho que nessa experiência do PIBID é muito legal ver como alunos que a gente vê numa atividade mais tradicional, sempre mais encolhidos, como eles acabam se desenvolvendo nessas atividades mais lúdicas, mais participativas. Para mim, vários alunos que em primeiro momento, quando a gente ainda estava explorando, a gente foi para uma parte mais tradicional, antes de introduzir mais jogos, etc., que depois, quando nós revisitamos a turma e trouxemos um jogo, alguma coisa diferente, eles se abriram, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito legal de se ver trabalhando com as turmas. Pessoal, não se acanhe. Vamos falando. Bom, por que o PIBID tem que continuar? Será que o PIBID continua? Que uma vez que a gente tem professores voluntários ou muita demanda, às vezes não dá tempo nem de conversar com os estudantes, porque a gente está sobrecarregado com outras coisas. Fala, Fernanda. Eu acho que o PIBID é um incentivo, como as gurias falaram, que a experiência do PIBID proporcionou para elas uma segurança maior nos estágios. Então, é uma oportunidade para quem está ingressando na faculdade, está nos primeiros semestres ou na metade do curso e ainda não se sente tão preparado para os estágios. Isso engrandece muito a nossa experiência como licenciandos. Então, é um incentivo muito grande para a gente. Pessoal, a gente tinha uma proposta inicialmente de fazer esse encontro presencial, né, para a gente poder se conhecer um pouco mais, de poder perguntar para os autores das propostas diretamente sobre as atividades, e a gente vai pensar ainda em fazer isso ano que vem, né? Então, esse ano acabou o calendário ficando apertado. Vamos ver se sai mais uma ou duas perguntas ou comentários. Quem se viu docente já, ou agora com a experiência do PIBID, que viu que está na profissão certa? Fala, Lucas. Opa, bom dia. Então, com essa experiência do PIB, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá. Com essa experiência do PIBID aí, eu acabei descobrindo, né, essa paixão aí pela docência.
quando eu entrei para a faculdade, eu não tinha essa certeza, aí até com as dificuldades, né? As dificuldades acabaram motivando mais a, a continuar e fui me apaixonando mais por isso, né? E estar lá em sala de aula é alguma coisa é inexplicável, não tem como explicar o sentimento. Como o Lucas está falando aí, isso também aconteceu comigo. Eu entrei na graduação pensando que gostava muito de ler e de escrever e não sabia realmente o que era ser professor. E essa profissão, professor, ela nos carrega de muitos desafios, né? De inseguranças, de vencer conteúdos, muitas coisas que a gente não sabe, que a gente tem que ensinar. Então, o professor que está sempre aprendendo, E aí, né? estar na frente de uma turma, conduzir a turma, isso são desafios grandes, né? Como é que eles vão aprender? Então, por mais que a gente discuta a teoria de aprendizagem, outras questões comportamentais e o próprio conteúdo, tu ter um grupo ali na tua frente, tu precisa entregar eles ao final de um ciclo com uma aprendizagem, é um desafio grande. E quando não aprende, surgem mais ainda questões que nos provocam como fazer aprender, né? Ou como construir um caminho que possa ter uma aprendizagem. Aqui eu só estou voltando em umas fotos, eu ia apresentar essas fotos antes e acabou que eu apanhei para tecnologia, mas fiz uma conversão. Ah, aqui a gente tem momentos, então, do IMPEX, onde a gente tentou divulgar o PIBID, né, no nosso campus para as outras pessoas. Então, a Deise e o Maílson, que estão aqui nessa foto, eles recém tinham iniciado quando abriu o período de submissão de trabalhos, então não tinham um relato de experiência, então por isso fizeram essa exposição de jogos, de materiais, de construções que podem ser aproveitados no ensino de matemática, né? E uma questão muito interessante é essas outras inserções que ocorrem de a gente estar vivenciando o campus ou as outras atividades. Aqui os pibidianos foram voluntários numa gincana que ocorreu com o município de Canoas e tiveram 26 escolas presentes, então alunos do sexto ao nono ano, e o principal que ficou da gincana é ver a motivação de todas essas crianças envolvidas com atividades, com desafio de matemática. E quando tu enxerga assim, ó, alguém fazendo uma coisa ou estudando com prazer, isso é muito gratificante para o docente, né? Ou para quem está começando e vê, digamos assim, não vê só a dificuldade de aprendizagem, não vê só esse discurso que matemática é difícil, que não tem gente que não gosta ou que não gostam de matemática. Então, quando tu vê o pessoal envolvido nesses outros projetos, nessas outras ações, isso acaba motivando bastante. Bom, aí eu paro a minha apresentação. Temos alguma fala? Senão a gente se encaminha para a finalização da nossa sessão. Pessoal, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, dos professores que estão aqui nos seus campos, nesse sábado aqui que deixaram das suas atividades para estar envolvidos aqui, falando um pouco dessa experiência de vocês, ouvindo também os colegas, compartilhando, refletindo. Alguns às vezes não falam por um certo acanhamento, mas está lá refletindo sobre a sua prática, relembrando seu momento, sua trajetória, dialogando com a sua profissionalização, e isso é muito gratificante. Deixo aqui o convite agora para terça-feira, para a gente ter o último dia, né? A gente continua com mesas redondas, com atividades, acompanham qualquer coisa ali no site do PIBID. Pois não, Karine? Eu só queria sugerir, Claudiomir, e antes da gente encerrar, que todo mundo que conseguir abrisse suas câmeras para a gente fazer um print de tela, né? É bem lembrado. A gente precisa... A foto do grupo. Esse registro. Lucas, tu tá com a mão levantada ou...
Só baixa a mãozinha. Ela não baixou. Não, Se a gente consegue baixar a mão do Lucas aí. Aí, foi. Vamos esperar mais gente. Vamos. Quem tá sem câmera consegue entrar rapidinho no celular. Geralmente o Meet já vem instalado, né? Só. Eu vou botar para outra tela que é maior e eu consigo colocar mais gente daí para tirar uma. Olha aí quanta gente bonita aí, só faltou perfume para foto, um abraço para foto, aquela o problema de enquadrar na selfie sempre, então isso aí, faz lá. toda a diferença da foto, né? Isso. Fiz uma captura aqui. Obrigado, Karine. Obrigado, pessoal. Então, abraço para todo mundo. Nos vemos durante a semana, então, na continuação da programação. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau, pessoal. Tchau, Cláudio. Tchau, Anderson. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.